cheguei a ouvir que o Criador, depois de fazer tudo o que faz, tudo o que fez, se dedica a juntar casais. Se ele se dedica a unir casais, de certa forma é bem vista essa ideia de separação ou divórcio no judaísmo. Acho que é uma boa pergunta. Não sei se é algo contrário. Boa pergunta. Na verdade, Isso é uma guimagada. Então não sei se isso está em Pesajim, não lembro onde diz que antes da pessoa nascer, Deus baixa a alma da pessoa e procura a alma da outra pessoa e ele já está, digamos, encontrando os casais. Mas há outro Midrash que complica isso, porque diz Em, é mais difícil Zivugó, Sheladami, não lembro as palavras exatas, mas que é mais difícil formar o par de uma pessoa do que abrir o mar. Ao mar vermelho, como chamam em espanhol. Embora não seja tão vermelho, mas dizem que é mais difícil formar o par de uma pessoa, certo? É uma linguagem um pouco metafórica, porque para Deus não existe difícil. Não é que para Deus isso seja mais difícil, porque para o infinito não há dificuldade, certo? Mas de qualquer forma, não é que o divórcio, ou seja, o ensinamento aqui é que o ser humano, como ideal, deve saber que precisa encontrar um parceiro. Este é o ponto de partida do ser humano, que já possui um complemento no mundo. Espera-se que ele se case, forme um casal, inclusive os noaítas, aliás. pero, Mas o divórcio não é que seja bem visto e sim que é permitido. É diferente. Existe todo um tratado do Talmud chamado Masechet Gittin. É um tratado com muita literatura, apenas sobre o tema do divórcio. Como se faz um divórcio? Como se permite um divórcio? Em que condições é permitido? E quando um divórcio é válido, quando não é válido? Porque isso traz perguntas que detalham muito esse assunto. Por exemplo, se um divórcio foi feito e não foi válido, e depois os casais têm novos parceiros, esses casamentos são válidos? Ou seria como, por não ser uma separação legal diante da Torá, talvez isso seria como se diz? Isso é um dos 10. Isso está em Êxodo 20 como se diz? Adultério. Poderia-se dizer isso? Se nunca se separaram, então adulteram ao se unir a outros parceiros. E se tiverem filhos, seriam considerados fora do casamento, mamzer, etc. Então sim, como bastardos e todas essas coisas. Por isso é um tema muito, muito complexo e por isso o judaísmo não vê isso com bons olhos. Consideram permitido e criaram legislação explicando o procedimento correto para isso. Mas no final, toda vez que um casal se divorcia, quando assina um dos... Por exemplo, eu já fui, como se diz, testemunha de divórcios, infelizmente, certo? Porque para ser testemunha de divórcios você precisa de certo treinamento rabínico e também precisa, digamos, bom, não importa o procedimento, mas no final a gente assina que foi testemunha do processo de divórcio, para atestar que realmente houve um divórcio correto de acordo com a lei judaica. O que ocorre? Quais as últimas palavras do rabino no divórcio? Ele diz à mulher: pronto, agora você está livre do casamento e pode se casar com quem quiser. Mas lembre-se, e essa é a última frase, que você não pode se casar novamente com seu marido. É uma mitzvah, ou seja, é como um preceito. Então, o juiz não é que veja isso com bons olhos. Ele permite porque é uma realidade. Nem todos os casais, afinal de contas, combinam um com o outro. Há casos, por exemplo, não sei, que envolvem violência. Sei lá, qualquer caso. Bebedeira, perdeu tudo em um cassino, é uma pessoa viciada. Não sei. Há mil razões pelas quais não podemos condenar uma mulher a ficar em uma situação familiar que faça mal a ela, aos filhos, seja o que for. Por isso, o judaísmo permite o divórcio como uma realidade humana. Mas não é uma aspiração, ok? Espero ter respondido a esse aspecto. O ideal é formar uma família, ok? muito obrigado. Sim, eu só tinha essa dúvida, mas digo, isso fica muito presente para mim. Porque se no final é isso que o Criador está fazendo, ele está nos unindo com outra pessoa. A partir de sua imensa sabedoria, ele sabe por que está nos colocando especificamente com essa pessoa. Então, bem, considero que isso se torna mais como uma luta do ego, do próprio ego, não é? Como seu ego vai ceder diante da pessoa que Deus envia para que você espelhe esse mesmo ego, não é? Se você me permite dar uma informação aqui, olhem, no judaísmo ortodoxo, os níveis de divórcio são muito baixos pelo fato de que na sociedade esse é o problema da moralidade relativizada, certo? Que se em uma sociedade é mal visto, está bem visto.
Ou seja, como modelo ideal é que você tenha um parceiro, tenha filhos e uma estrutura familiar muito sólida, certo? Estilo. Entonces, Então, um divórcio não é bem visto. Então, o casal fará o possível para que o casamento funcione. Como talvez os avós e bisavós de muitos de vocês antigamente saibam que os casamentos eram muito sólidos. E sim, havia brigas, e sim, existiam os mesmos problemas. Mas os casais tinham esse grau de tolerância que podiam entender que precisavam resolver o conflito e não iam se separar assim tão facilmente. Hoje em dia, a sociedade onde vocês vivem não é assim. Em Israel é um ponto intermediário. Em Israel não é uma sociedade totalmente, como se diz, de libertinagem muito ampla. No entanto, é uma sociedade muito conservadora no final das contas, em média. Porém, sociedades ocidentais, sobretudo Europa, Estados Unidos e América Latina, começam a amadurecer essa ideia. de la Como se diz, Ashlaya, como aquela história, digamos, de que a liberdade é o maior dos valores. A liberdade não é um objetivo, e isso precisa ficar claro. É uma ferramenta para outros fins. No Ocidente, porém, venderam a ideia de que a liberdade é o maior objetivo. O que isso implica? Que uma pessoa pode se autorrealizar do jeito que quiser, mesmo que isso seja às custas da sua família. Então, se uma pessoa se casa, depois de amanhã, não importa que se divorcie e 2 dias depois se case de novo. Na sociedade ocidental, isso não é nenhum problema, porque esse é o marco ético que foi estabelecido no Ocidente. No contexto da Torá não é assim. No contexto da Torá, a aspiração é que haja família. Por isso, mesmo que haja problemas familiares, como você diz, vou colocar meu ego acima do ego dela. Na sociedade, especialmente na ortodoxa, não é bem assim. O ego existe, mas você vai fazer o possível para canalizar esses problemas. No Ocidente, os casamentos são frágeis porque tudo foi relativizado. Espero que um dia tenham esse marco de referência, chamada Torá, que ensinou a eles, mais uma vez, como manter uma estrutura familiar saudável, mesmo que haja problemas na família. Saber como resolvê-los, sem colocar um ego acima do outro e se divorciar por qualquer coisa. Essa é minha opinião sobre os marcos de referência de, como se diz, sobre a tolerância da família, ok? Espero não ter ofendido. Sei que nem todos... Estou generalizando, tá? Sei que nem todos no Ocidente são assim. Ainda existem, especialmente na América Latina, muitas, como se diz, sociedades muito conservadoras no sentido familiar. A maioria, na verdade. Setores que adotam a liberdade como valor máximo estão cada vez mais presentes na sociedade ocidental, ok? Sei que não são todos. Sei que muitos aqui têm casamentos estáveis. E eu também sei que dentro das sociedades conservadoras, às vezes o divórcio é inevitável, porque realmente existem situações que são muito difíceis, etc. Eu entendo, certo? Não quero dizer que é preto ou branco. Existem tons de cinza, ok? Te mando um abraço. Vou continuar trazendo mais pessoas, tudo bem? Obrigado, até logo. Que Deus te abençoe. Amém, pra você também. Tudo de bom. Interessante, né? Vi um comentário de relance. Isso me fez rir um pouco. Me dá agonia ele falar tanto sem beber água. Ha, ha, ha. É, a seu pedido e a pedido da minha sede, na verdade. Eu estava pensando que hoje não trouxe um copo d'água. Já volto. Pelo que eu sei, o rei Davi e Salomão tinham muitas mulheres. Como eles faziam isso, afinal? O pecado era se eles se envolvessem com a mulher de outro, mas eles podiam ter todas as mulheres desde que fossem mulheres solteiras. Como eles faziam para conseguir ter todas essas mulheres? Está escrito na Torá. Isso está em Deuteronômio, capítulo 13, eu acho. São Tazim Alej Hamelej, que baseia... Aí basicamente a Torá está falando sobre que o povo de Israel deve ter um rei. No mesmo capítulo, disse que o rei não deve aumentar cavalos nem mulheres. Assim, o judaísmo define que o rei pode ter até 7 mulheres. Como assim? Poligamia. Pois, ao longo da Bíblia hebraica, o Tanash, vemos que os patriarcas tinham várias esposas. Yaakov tinha 4, Abraão tinha 2. E depois Keturá, que Keturá parece que é Hagar também. E vemos assim que a poligamia no Tanakh não é algo estranho. Então, sim, o contexto é que os reis de Israel tinham várias esposas. No caso de David, ele teve, me parece, 7, na verdade. Mas o rei Salomão, ele
Na verdade, isso foi o que, pode-se dizer, o levou ao erro. Ele passou a se casar para firmar pactos diplomáticos com outras nações. E esses, digamos, pactos, para fazer esses pactos diplomáticos, não foram casamentos pelo casamento em si, mas sim pela própria geopolítica. E foi isso que fez com que essas mulheres introduzissem no reino em Jerusalém a idolatria de outras nações. Então, sim, quanto ao seu ponto, isso é porque a Torá permite. Isso está em Deuteronômio, como já citei para você. E o caso de Salomão, ou seja, se alguém exagera no número de mulheres, como foi o caso dele, não está certo. Então, o próprio Tanakh te diz isso. Porque ele teve muitas mulheres. O reino sofreu as consequências. Ou seja, seu ponto está correto no aspecto de que, se o Tanakh permite, não deve haver excessos. Já entre os séculos 9 e 10, surge um sábio chamado Rabbeinu Gershom. Ele faz o que é conhecido como uma takaná, ou seja, ele faz, não sei como se diz em português, como uma lei para que não exista mais a poligamia no judaísmo. E de fato, desde Rabbeinu Gershom até os nossos dias, não há casamentos múltiplos no judaísmo, com exceção de seitas extremamente pequenas e desconhecidas, como esse caso dos tostados da Guatemala, que fazem coisas realmente terríveis que talvez vocês já tenham visto nas notícias, enfim. Apesar de a Torá e textos anteriores a Rabbeinu Gershom tratarem da poligamia, atualmente ela não é praticada. Tudo de melhor para você. É praticamente um tema. É um tema. Antes, quer dizer, antes de chegar ao casamento, ou seja, para que ele se casasse, ele conhecia cada uma das mulheres? Ou como ele fazia isso? Quer dizer, era algo normal, tipo, eu posso chegar, me atrever a conhecer alguém, depois cortejar, formar um casal e depois casar? Ou como era? Vou te dar 3 exemplos. Avraham, Itshak e Yaakov, os 3 patriarcas de Israel. Como Avraham conheceu sua esposa Sara? Por família, era sua prima, basicamente. Então, como conheceu sua parceira? Por família. Foi assim desde a infância, pode-se dizer. Próximo caso. Como conheceu sua parceira, a Rívika? Porque Abraão envia Eliezer, que é seu servo, e Eliezer encontra a Rívika, a vê tirando água e tudo isso, e conversa com o pai dela e tudo mais. Sabemos a história. Isso está no Tanakh, não lembro, capítulo 22, não sei, por aí. E qual é a segunda forma que podemos ver que alguém faz para você? Isso é o que em hebraico se chama shiduj, que é shiduj, como se alguém conectasse você ao parceiro, por exemplo, um amigo seu, e ele conhece uma mulher solteira, e te conhece, e diz, olha, tenho alguém que talvez você possa conhecer, e vocês se casam. Qual é o terceiro caso? Jacó, o terceiro, Abraão, Isaac, já falamos, e Yaakov. Como Yaakov conheceu sua esposa? Ele foi a um poço, uma beria, e lá estavam as mulheres, e lá ele viu Raquel, em português, e foi, chorou, a beijou, e tudo isso, e depois se casou com ela e com a irmã também, aliás, novamente, a poligamia. Mas vemos que não há uma, ou seja, aqui o que a Torá está dizendo é que não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita, nem existe um livro que te diga sim, como as regras, você tem que encontrar sua esposa assim ou assado. O próprio Tanakh está dizendo que há muitas formas de como construir essa família, e nós tomamos o modelo deles como casais bem-sucedidos nesse sentido, ok? E bom, Na minha congregação cristã, não sei se é parecida com algo do que você mencionou, acho que sim, é assim. Por exemplo, não sei, as sociedades cristãs têm seus próprios métodos, inclusive há ramos do cristianismo que preferem nem mesmo, ou seja, preferem evitar o casamento. Por exemplo, o celibato na Igreja Católica é como um dos valores principais, ou seja, evitar ao máximo possível a união entre homem e mulher. Então, não é tão exato como você diz. O cristianismo, existem muitos cristianismos. E bom, te mando um forte abraço.